Aplicativos de arquitetura, parte 2. Continuaremos nesta aula o estudo da barra de ferramentas de aplicativos de arquitetura. O primeiro comando na sequência é o identificar porta. Suponhamos que eu esteja desenhando portas e num determinado momento eu desmarquei aqui inserir identificação, ok? Então eu fui lá e inseri, desenhei a minha porta, clicando na parede interna. Ele simplesmente termina o comando porque não está solicitado que você escreva a descrição. Neste momento, se você mudar de ideia e quiser colocar a descrição dessa porta, você pode voltar à barra de ferramentas aplicativos de arquitetura e selecionar o segundo item, que é identificar porta, ou no atalho de teclado IDP. Ele solicita o ponto de inserção do identificador. Você marca um ponto no centro do texto e pergunta se quer alinhado, ortogonal. Aqui, como estamos com o orto ligado, vou marcar direto a direção 90 graus com o mouse, ok? Mas atenção, porque este comando só vale para a última porta desenhada. Vejamos agora como inserir janelas nos nossos projetos. O comando para construção de janelas é muito similar ao de portas. Vamos acessar aqui na barra de ferramentas, janela, ou no atalho de teclado JN. Reparem que a caixa de diálogo é muito similar à de portas. Eu tenho inicialmente 16 tipos de janelas. Eu seleciono um ícone e seu slide é atualizado aqui no tipo atual. Seleciono se ela é uma janela retangular ou circular. No caso de retangular, terei que definir largura e altura. A largura pode ser colocado qualquer valor, e a altura você tem aquele processo de alturas pré-definidas, porque só servirão para efeito de texto de identificação, e você pode editar o conjunto de alturas disponíveis, aumentando, modificando, removendo, mudando a ordem dos elementos. No caso de portas circulares, entrarei com o diâmetro. E você tem sempre a opção Pick Point, né, para você pegar uma distância eventualmente já definida na tela, que você não sabe que distância que é. Então vou para retangular. O próximo parâmetro a definir é se é uma janela centralizada numa determinada parede, ou se você quer marcar um posicionamento relativo a uma extremidade da parede. No caso aqui eu marcaria o afastamento, por exemplo, de 50 centímetros. Lembrando mais uma vez que nessa caixa de diálogo também todas as medidas são passadas em centímetros, independente da unidade que você estiver utilizando. Defino ainda da mesma forma que fiz no comando de portas, a espessura da parede e a espessura do caixilho. Aqui vamos colocar 2 centímetros. Em todas essas dimensões você tem a opção de pegar 2 pontos na tela. Ainda semelhante ao comando de portas, você tem a opção de inserir as dimensões e configurá-las. Você pode desejar que a inserção de simbologia de janela seja diferente da simbologia de portas. Você pode configurar também o estilo, a cor e o layer onde esse identificador será inserido. Configuro também as opções de cores e layers para cada elemento da janela. Uma vez definidos os parâmetros, eles são armazenados nos arquivos de configuração do CAD-Norma e você não precisará mais mexer neles, a menos que decida adotar um outro padrão. Da mesma forma que o comando de portas, eu clico em OK, seleciono uma linha na parede interna e a janela é desenhada. E da mesma forma ele me pede o ponto de inserção do identificador. Eu vou mantê-lo perpendicular à direção da janela. Voltando ao comando de janelas, temos alguns tipos de janelas especiais chamadas janelas de multivãos.
certo? Onde você tem aqui essa divisória no meio. Nesse tipo de janela, você irá determinar quantos vãos você vai ter entre a largura total. Então vamos colocar aqui uma janela de 1 metro. Vamos selecionar o tipo de janela e clicar em OK. O comando me pede a quantidade de vãos em que eu quero distribuir esse espaço definido de 1 metro. Vou colocar 3 vãos, clico em OK, seleciono uma linha na parede interna e em seguida insiro o identificador. Repare que o espaço de 1 metro é dividido em 3 folhas. Um outro elemento arquitetônico inserido no quadro de janelas é a execução de cobogó. Ao selecionar o elemento, vamos colocar aqui 1,50 m centralizado numa determinada parede. Quando eu clico em OK, na caixa de configuração de cobogó, você irá inicialmente definir a abertura ou espaço vazio, espaço de ventilação, que pode ser coletado na tela através desse botão com uma seta. Em seguida, eu definirei a quantidade de aberturas que devo ter no cobogó ou a porcentagem livre que eu desejo. Quero, por exemplo, 70% de área de ventilação. De acordo com a opção de definição selecionada, é calculada a espessura. Veja, por exemplo, que quando eu quero 70% livre, a espessura do montante do cobogó seria 4 cm e a quantidade de espaço 11. Quando eu defino que o parâmetro definidor é a quantidade de aberturas, ele recalcula a espessura, passa a ser 5,6 cm e a área total de ventilação seria 66,7%. Ok? Então você tem essas duas formas de definir a geometria do seu cobogó. Em seguida você escolhe se a visibilidade é em vista ou em projeção. No caso de projeção, ele apareceria em linhas tracejadas e não cortaria a parede. Ok? Vamos deixar os parâmetros como estão, clique em OK e o processo de criação é exatamente igual ao de janelas. Eu seleciono uma linha na parede interna, o cobogó é desenhado e é solicitado o ponto para inserção do identificador. Da mesma forma que no comando portas, se eu não tivesse optado por identificar imediatamente a esquadria, aqui no caso eu vou apagar essa identificação para simular essa situação, imediatamente após desenhar a janela, se eu decidir colocar a sua identificação, eu posso clicar em identificar janelas ou IDJ. Simplesmente seleciono o ponto de inserção, marco o ângulo e ele coloca a descrição da última janela desenhada. Portanto, esse comando também só vale para a última janela inserida no seu desenho. Na próxima sequência de comandos, veremos os comandos de acertos de paredes LL, TT e XX. Iniciando o desenho, fazemos as configurações, escolhemos uma escala de trabalho e o primeiro elemento que iremos desenhar serão as paredes. Neste caso, vou iniciar tornando corrente o layer de paredes e em seguida passo a desenhar linhas horizontais e verticais. Vou entrar aqui com o comando line, vou marcar uma distância inicial de 5 metros e da mesma forma desenho uma outra linha vertical de 10 metros, por exemplo. Vou dar um offset de 0,15 de ambas as paredes e em seguida passaremos a copiar essas paredes para definir outras divisões. Por exemplo, vou copiar estas duas linhas à direita a uma distância de 8 metros. Posso copiar estas duas linhas a uma distância de 3 metros. Ou, aleatoriamente, eu vou marcando
as divisórias dos cômodos da minha edificação. Em seguida, deverei efetuar fillets e trims nos cantos para consertar a representação. Podemos usar aqui, na barra de ferramentas aplicativos de arquitetura, alguns atalhos que irão minimizar este trabalho. O primeiro deles é o Paredes em L, ou LL no atalho de teclado. Com o comando LL, você promoverá o fillet de várias linhas simultaneamente, desde que o número entre elas seja igual. Ok? Então eu vou abrir sempre nos comandos de edição de paredes uma crossing, e no caso do L, o primeiro ponto marcado corresponde ao ângulo interno. Então eu vou acertar aqui essas duas paredes. Usando o mesmo comando aqui do lado esquerdo, o canto interno seria este ponto. Então marco primeiro este ponto, em seguida um ponto externo. Ok? Termino o comando. Nessas duas posições eu tenho um T, um encontro de paredes em forma de T. Então eu vou acessar aqui na barra de ferramentas de arquitetura, paredes em T, ou no atalho de teclado, TT. Reparem que o T é uma figura geométrica que pode ser desenhada em 4 posições diferentes. Aqui no meu exemplo vou marcar um ponto sempre à direita e abaixo do T. Marco este ponto no ponto oposto e as paredes são limpas. Para que você não tenha dúvida sobre o lado onde clicar primeiro, imagine que este seja o Sr. T. Você sempre começará a crossing embaixo do braço direito dele. Caso que está de lado, o braço direito dele seria este. Imagine agora, neste caso, em que o T ficará para cima. Então, o braço direito dele fica aqui no primeiro quadrante. Vou acessar agora pelo comando de teclado, TT, Enter. Marco um ponto sobre o braço direito dele e o canto oposto, e as paredes são acertadas. Já aqui no centro temos um cruzamento de paredes. Então vou recorrer ao comando XX, ou paredes em X. Neste caso, o ponto inicial não é importante, basta que os dois pontos sejam opostos e ele limpar a parede. Uma observação importante para esses 3 comandos é que eles só funcionam sobre linhas e não sobre polylines. Nos 3 comandos apresentados, é importante que o número de linhas horizontais e verticais sejam idênticos. Veja, por exemplo, esta condição. Se eu quiser colocar um T aqui, não conseguirei, porque esta linha vertical está interrompida. Da mesma forma, não conseguirei colocar um X. Uma última observação importante sobre o comando LL é que ele não será utilizado somente para paredes. Você pode encontrar, por exemplo, situações em que deseja ligar condutores em quadros elétricos ou em diagramas. Basta acionar o comando LL, marque o ponto interno e o ponto externo, ele fará um fillet simultâneo em diversas linhas.